Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite. É com muito carinho que nós estamos aqui novamente para realizar mais esse Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Evangelho esse que é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas, e que nós fazemos com muito carinho, especialmente para vocês. A Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias, né? Vocês podem nos acompanhar por lá. E, além do Evangelho, que é realizado às quartas-feiras, vocês têm mais uma série de conteúdos que vocês podem acessar e pegar as nossas informações. Nós temos palestras, temos diversos conteúdos que são muito bons e muito gostosos de vocês verem e assistir. Pedimos que vocês façam isso, que curtam e que também façam a divulgação dos conteúdos, que vocês vejam lá para os seus amigos, familiares, parentes, porque dessa forma também é uma maneira da gente fazer a divulgação da doutrina espírita, para que a gente possa fazer um trabalho bem gostoso com todo mundo. Tá? No Evangelho de hoje, eu já vou adiantar o tema, para que vocês possam ir se preparando para poder fazer o acompanhamento conosco, tá? O Evangelho é o capítulo 1, não vim destruir a lei. Nós vamos fazer o item 8, a aliança da ciência com a religião. Para quem nos segue no YouTube, o texto segue abaixo para você poder acompanhar. E quem não tem, pode fazer ou pelo Evangelho, da maneira com que achar melhor, ok? Eu sou a Márcia e farei a condução do Evangelho hoje. Junto comigo está o Ricardo. Boa noite. E a Mara. Olá. Tá? E assim nós vamos nos preparar para fazer esse Evangelho. Okay? Eu vou pedir para que o Ricardo faça uma prece para a gente começar esse Evangelho com muito carinho. Então vamos aproveitar esse momento, buscando nos tranquilizarmos. E convidando nossos queridos amigos, nossos anjos protetores, queridos guardiões, que estão sempre conosco, que possam se juntar a nós. E com nossos irmãos nós vamos convidar a equipe do Evangelho no Lar, sempre presente, sempre nos amparando, nos assistindo, preparando todo o nosso espaço, o nosso ambiente, o nosso lar, para que a luz de Jesus Cristo, nosso Mestre, possa adentrar. E vamos agradecer a Jesus, que neste momento estende suas mãos sobre todos nós. E esta luz bendita vai se espalhando por todo o ambiente, transpondo barreiras, paredes, iluminando a cada canto, cuidando de cada espaço e cuidando de todos aqui presentes, mesmo aqueles que não estão conosco, sentados à mesa. Que a tua luz, Jesus, nos ampare e nos proteja. Que abra nossos corações, nossas mentes, para que a tua palavra possa ser entendida, que possa ser aplicada em nossas vidas. Contigo, Jesus, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado e por este auxílio tão importante de estarmos reunidos. Com a prece, vamos dar início ao Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
Bom, então, assim, nós vamos começar com a leitura do texto para esse evangelho. A aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para com a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Este traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessa relação, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento da eclosão e marcará uma nova era na humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. É um texto, quando a gente lê, a gente nem pensa que ele foi escrito há tantos anos atrás. A gente tem a sensação de que ele é para hoje e para agora. Essa foi a sensação que eu tive ao lê-lo. E aí, o que pensar disso, né? A ciência e a religião. E como ele diz aqui, durante muito tempo, elas foram contraditórias, uma brigando com a outra. Cada parte queria dominar e dar o seu sentido à razão. A ciência querendo explicar tudo que existe nesse mundo pura e unicamente do lado materialista, e a religião tentando persuadir os homens a acreditarem que só a religião, a parte deles, é que era a fundamental. E aí precisou passar muito tempo e vir o lado do espiritismo para dizer assim para a gente, não. Porque nada que existe nesse mundo está aqui a não ser pela vontade e pelo desígnio de Deus. Então, os dois lados caminham juntos, os dois fazem parte da mesma coisa, da mesma humanidade que nós estamos aqui. E aí, o que a gente vê? O que eu deduzi um pouco disso?
Ciências são descobertas, a ciência trabalha na parte da descoberta, na parte da invenção, que levam ao progresso. Mas que só o amor, que é divino, é capaz de fazer com que isso seja usado totalmente por bem. Por quê? A ciência, a inteligência é dada ao homem para ele descobrir muitas coisas. Por exemplo, a pólvora. O homem, na sua inteligência, descobriu a pólvora. Ele tanto pode usar por um lado ruim, como ele pode fazer um artefato para destruir alguma coisa, como ele também pode usar isso para destruir uma rocha, uma montanha que está no meio, para unir caminhos, para juntar pessoas. Trazendo para o dia de hoje, na nossa materialidade da medicina, o átomo, a gente pode ter o homem na sua grande inteligência, criar uma bomba atômica, usar o átomo para destruir, mas ele também pode usar o átomo para fazer uma máquina maravilhosa que hoje não dá sentidos de exames de medicina, que a gente consegue ter um diagnóstico preciso, rápido, para que a gente possa tratar inúmeras coisas com mais facilidade e termos a cura. Então a gente vê que assim, a inteligência é do homem, tá? Mas o lado religioso aonde vem? O lado do amor, o lado da fé, o lado do carinho, de usar essa inteligência que foi dada, que a ciência faz com que a gente tenha, para o bem, para o lado da facilidade de melhorar a vida do ser humano. Aí é que a fé entra, aí é que a gente vê o grande grão de Deus, do amor divino dentro de cada um, para que a gente possa caminhar junto. E trazendo um pouquinho mais para os dias atuais, que a gente vê que o nosso planeta está passando por essa transformação tão grande, né, que todo mundo sabe que estamos caminhando para uma mudança planetária muito grande. E o que isso quer nos dizer? Que cada vez mais esses dois sentidos, a ciência e a religião, vão caminhar juntos, porque nós precisamos unir isso. A inteligência em termos máquinas, em termos aparelhos que facilitem a vida nossa em todos os sentidos, mas também usado através do amor, através da moralidade que a religião nos dá, para que isso seja feito para o bem, para que todo mundo caminhe de uma maneira muito melhor. Né? Essa é a minha visão. Agora vamos abrir para que esses amigos aqui também discutam conosco. Sim, sim, como você disse, sempre houve uma disputa, uma briga, uma não aceitação da religião com a ciência, da ciência com a religião, muito pelos livros religiosos, da forma que foi trazido a religião por descrições que se a gente for ler o Velho Testamento, a gente vai, e levar tudo ao pé da letra, a gente vai falar assim, isso é um absurdo. A pessoa que é materialista vai falar, isso é um absurdo, porque como que o mundo foi criado em 7 dias? Começa já daí. Houve a necessidade de vir um estudo sobre isso, para explicar toda a parte religiosa, a parte espiritual, a parte de Deus, a existência de Deus, junto com a ciência, para que não houvesse essa briga mais. E o Espiritismo trouxe isso, né? Porque veio Jesus, que explicou de uma forma muito mais, com palavras muito mais entendíveis pela época e até hoje para nós, as leis de Deus. Jesus veio, explicou a Boa Nova, nos ensinou como nós devemos agir para nos tornarmos homens de bem e atingirmos a morada do Pai, a morada de perfeição, a morada de felicidade. Ele nos deu o caminho, e a gente está desviando até hoje, lógico, né? Sim. Um pouco melhores em alguns pontos, um pouco piores em outros pontos. Mas o Espiritismo veio juntar, explicar a parte religiosa, a parte até das escrituras, linkando com a ciência, para que uma não falasse assim, que absurdo isso. Na realidade, elas se complementam, né? Elas se complementam. Não se contradizem. O problema da ciência é o que ela não descobriu ainda, o que ela não viu na mão,
ela não acreditar. E muitas pessoas são materialistas por causa disso, mas veio o Espiritismo para explicar muita coisa que a ciência não tinha conseguido explicar. E muita coisa o Espiritismo não conseguiu trazer, porque não é da nossa capacidade de entender certas coisas. Então, mesmo Deus, para a gente acredita, a gente sabe que existe, a gente sabe que tudo faz parte da lei da natureza, mas não da forma que a ciência falava antigamente. Mas muita coisa a gente vai ter que, ainda a gente vai descobrir. O nosso espírito vai descobrir. O que não dá, nos dias de hoje, no meu entender, é uma pessoa dizer que não acredita em Deus, que não acredita na religião no sentido filosófico, no sentido moral, porque não consegue acreditar em coisas que a ciência não conseguiu pôr a mão ainda. Não conseguiu provar. Não conseguiu provar. Mas existem alguns pontos, não te cortando, desculpa, que até a ciência hoje em dia já comprova algumas coisas. Exatamente. Né? Então, é um pouco difícil de aceitar, não aceitar, mas eu fico até com um pouco de pena, de uma pessoa que como que essa pessoa se explica para si, vamos supor, a morte de um ente querido, se ela só acredita na ciência, se ela só acredita que daqui a gente vai virar pó. Virou pó. O que faz essa pessoa querer o progresso dela própria, querer constituir uma família, querer... Se a pessoa for ruim, como existem muitas pessoas ruins, né, que fazem muita maldade, é uma coisa, mas a gente sabe de pessoas que pensam dessa forma, dizem que pensam dessa forma, mas elas querem o progresso, elas buscam o progresso, então fica um pouco entrando em conflito, no meu entender. E às vezes até com ela mesma. Com ela mesma, porque uma hora vai entrar, né? Tem que entrar. Ela tem umas perguntas que uma hora ela vai ter que achar as respostas. Tem que achar as respostas. É complicado. O texto diz pra gente que, como tudo, né, na nossa vida, é criação de Deus. E a ciência e a religião é criação de Deus. E Deus, nós sabemos que Deus é perfeição. Sim. Então, tudo que Deus criou, Ele criou em pleno equilíbrio. Só que tudo que Deus criou, Ele colocou para o uso do homem. Então, o que eu vejo na realidade é que a distorção que existe é a distorção em função da presença e da manifestação das pessoas, dos homens, por não saber muitas vezes utilizar a informação que lhe é dada, porque muitas vezes se utiliza, como vocês colocaram, um invento, um benefício para uso próprio, para autossatisfação. E aí quando você coloca isso pro lado da ciência, quando você coloca pro lado da religião, também é a mesma coisa. Porque muitos acabam negando muitas vezes até algo que é tão notório, é tão benéfico que a ciência nos traz, como, por exemplo, questões, muitas religiões não aceitam alguns tratamentos, não aceitam algumas intervenções, tá? Porque não acreditam que aquilo sejam do bem. Então porque existe a presença do homem ali, sabe, manifestando e junto com ele trazendo toda uma legião, um grupo que acreditam na palavra de alguns, ou acreditam naquilo que a cabeça dessas pessoas acha que é o correto. Sim. Então, tudo está em perfeito equilíbrio até que não exista a intervenção do homem. E o que a gente vê e a gente tem estudado, nós estamos realmente chegando numa situação de mudança, né? E aí eu vou pegar até esse gancho que vocês colocaram, a questão da doutrina que nos traz tantos entendimentos, e ela explica tanto o lado material, quanto também explica o lado
religioso. Então, ela nos mostra que tudo está em equilíbrio, tudo tem a sua razão de ser. O que nos basta é nós entendermos a coisa de uma maneira mais simples. E Jesus, em todas as suas pregações, em todos os seus ensinamentos, nos mostra o tempo todo é que nós dificultamos tudo contra nós mesmos. E aqueles que conseguem o entendimento e conseguem enxergar que o equilíbrio existe e que o que é a origem, né, da ciência, da religião, do materialismo, ele está em pleno equilíbrio. O que basta é que nós saibamos respeitar aquilo que Deus nos colocou na mão, sem tentar intervir a uso próprio, e sim intervir quando você fazer isso a uso de todos. Que aí entra a lei do amor. Quando você utiliza essa questão da ciência e da religião também, para que você possa atingir as pessoas, para que você possa modificá-las através do amor, né? Então, não mais através do uso para benefício próprio. Então, realmente, tudo que Deus criou está em equilíbrio. É que, infelizmente, ainda o homem ele consegue intervir e criar todas essas dificuldades, todas essas situações que hoje nós passamos. Mas são situações que nós estamos passando porque são passageiras. Hoje nós temos todas as condições de entender essas situações que nós estamos passando e saber que nós temos um compromisso, sim, mas é um compromisso de ambas as partes, tanto entender a ciência e utilizá-la para benefício de todos, não só benefício próprio, quanto entender a religião e utilizá-la para benefício de todos e não para se autopromover. E a doutrina nos explica isso, porque não que a doutrina nos explica isso, Jesus nos mostra isso através dos seus ensinamentos. E a doutrina só deixou um pouco mais clara, né? Dentro do que você falou, que eu consigo perceber assim. Como você disse, a ciência está aí para o progresso de todos. Quando o homem intervém é porque ele deixa que o seu orgulho se sobressaia. Exatamente. E aí nesse orgulho ele vai usar isso em proveito próprio para se engrandecer de qualquer maneira. E a religião também, porque tem muitas religiões que fazem a mesma coisa, né? A pessoa tem a religião, mas se engrandece porque deixa que o orgulho, a vaidade dominem ele. E esse texto que eu achei interessante, que ele foi escrito há tantos anos atrás, né? E ele é tão atual e diz aqui exatamente isso. A religião hoje, ela vem justamente para dizer, nós estamos chegando num caminho que o amor divino deve prevalecer. Como você disse, o homem tem que deixar de colocar a sua orgulho e a sua arrogância, a sua prepotência acima de tudo e de todos, e prevalecer o que Cristo realmente veio nos ensinar, que é a grandiosidade do amor divino, que só assim a gente vai conseguir caminhar realmente para um desfecho que todo mundo merece ter, que todo mundo precisa ter, que é um mundo melhor para que todos vivam, né? Sim. Bom, meus amores, essa foi a nossa análise de hoje, o nosso estudo. Esperamos que vocês gostem e que façam exatamente a mesma coisa com os seus na sua casa quando fizerem o Evangelho. Não é ninguém com razão, mas todo mundo expondo o seu ponto de vista para que a gente possa pegar um pedacinho de cada um e sairmos um pouquinho mais, entendendo um pouquinho melhor o que nós estudamos, né? Eu vou pedir para que a Mara faça a nossa prece final, por favor. Vamos então todos juntos nessa corrente do bem, envolvidos por essa energia boa, envolvidos pelos nossos queridos anjos da guarda, nossos mentores, a equipe do Evangelho, trabalhadores de Jesus Cristo. Vamos até Jesus
Vamos imaginar que nós estamos segurando em suas mãos. Vamos agradecer por Ele ter vindo até o nosso lar, por Ele ter vindo até a nossa família e por todo o amor que Ele nos deixa, por todo o amparo. Nós te agradecemos, Jesus. Nós agradecemos a nossa Mãe Santíssima por nos cobrir com o seu manto sagrado. E nós te pedimos para que somente a sua luz permaneça em nossos lares, somente a sua luz nos envolva e que seja afastado de nós todas as energias negativas. Nos livra, Jesus, de todos os nossos defeitos, de todos os nossos vícios, de tudo o que nos leva à imperfeição. Abre os nossos caminhos e nos guie pelo melhor caminho, para que possamos chegar cada vez mais perto de Ti, para que possamos sentir cada vez mais a Sua presença perto de nós. Nos fortaleça, nos ampare, nos proteja em todos os momentos. Que essa luz seja direcionada, todo esse amor seja direcionado também aos nossos entes queridos, a todas aquelas pessoas em que nós lembramos nesse momento, todos os que estão necessitando da sua luz. Que as nossas vibrações, as nossas intenções, o nosso pedido a você, nosso querido Mestre, chegue até essas pessoas igualmente. E que a sua luz nos envolva hoje e sempre. Que a luz divina, que Deus nosso Pai nos proteja, nos ampare, nos fortaleça, nos levante em todos os momentos em que cairmos, durante os nossos dias e as nossas noites. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amores, assim nós vamos encerrar o Evangelho de hoje. Mais uma vez lembrando que a Fraternal está em todas as mídias sociais, que vocês podem nos acessar qualquer uma delas. Como eu disse, o Evangelho nas quartas-feiras às 8, mas para quem não pode, para quem não tem essa oportunidade nesse momento, você pode nos ver, nos assistir e nos ouvir através do Spotify em qualquer momento do seu dia, em que hora, a hora que lhe for mais conveniente, que for mais propício. Pedimos que para vocês nos curtam, deixem seus comentários e nos divulguem, que a gente faz esse trabalho com muito amor e com muito carinho para todos vocês. Assim eu vou encerrar, agradecendo imensamente e dizendo até breve, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.